Pessoal, temos aqui um exercício sobre plano inclinado que pede para a gente definir o valor da aceleração de cada bloco, o sentido da aceleração do bloco 2, que está pendurado, e o valor da tração na corda que está unindo esses dois blocos. É uma questão de plano inclinado sem atrito, e a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar todas as forças que estão agindo em cada um desses blocos. Eu estou considerando os dois bloquinhos como sendo um ponto material, né? O exercício não leva em consideração as dimensões dos blocos, então a gente pode representar os dois bloquinhos como sendo um único ponto e fica mais fácil da gente colocar as forças e depois identificar onde vai estar esse ângulo de 30 graus do plano inclinado. Então eu vou olhar primeiro para o bloquinho 1. Vou pensar nas forças que estão agindo nele. Com certeza a força peso ou força gravitacional, que ela sempre vai estar aparecendo no sentido da gravidade, né? A gravidade na vertical e para baixo. Esse bloquinho 1 ele está encostado na superfície do plano inclinado, então aparece, o plano aplica nele uma força normal, uma força de contato aqui, a força normal, sempre buscando aqui formar 90 graus com a superfície do plano, força normal. Ele está conectado através do bloco 2 a uma corda, então existe uma força de tração, aqui no sentido de puxar esse bloquinho. Força de tração sempre vai aparecer no sentido de querer puxar o corpo aonde essa corda está conectada. Então, está puxando o bloquinho 1 para cima. E essas seriam as forças. Ele fala para a gente que o plano inclinado é sem atrito. Então, essas seriam as únicas forças presentes. No bloquinho 2, eu tenho a força peso, na vertical e para baixo, sempre acompanhando a orientação da gravidade. O bloquinho 2 está conectado numa corda, então, como é a mesma corda que conecta o bloco 2 e o 1, eu vou dar o mesmo nome para a força de tração, vou chamar de T também. Essas seriam as únicas forças presentes no bloquinho 2. Ele não está relando em nenhuma superfície, não vai ter força normal, não tem atrito, não tem mola, então essas seriam as forças presentes nessa questão. Mas só que para a gente conseguir avaliar a aceleração de cada bloco e pensar no sentido que ela está apontando, eu preciso, no bloquinho 1, como ele está apoiado no plano inclinado, representar dois eixos. Um eixo na direção do possível movimento desse bloco, que seria aqui paralelo ao plano, que eu vou chamar de eixo X, e um outro eixo perpendicular a esse primeiro, que vai acabar coincidindo aqui com a direção da força normal. Eu vou chamar aqui de eixo Y. E aí, o que acontece, né? A gente percebe que a força normal e a tração, elas já estão nos eixos X e Y, e a força peso não, ela não está em nenhum desses eixos. Então eu vou fazer a decomposição da força peso. Eu venho no final da força peso, traço um pontilhadinho aqui em linha reta, buscando formar 90 graus com cada eixo, e eu vou representar onde esse pontilhado encostou em cada eixo, eu vou representar as componentes da força-peso, a componente Px e a componente Py. Essas são as duas forças, as duas componentes da força-peso, né? A gente está alinhando as forças, colocando elas numa mesma direção para facilitar a análise do movimento. Aí, como eu tenho esse anglinho aqui, o ângulo θ, valendo 30 graus que o exercício trouxe, né? Que é o ângulo do plano inclinado, eu posso aqui prolongar a força-peso
imaginando que ela vai estar formando aqui 90 graus, a linha aqui da força-peso forma 90 graus com a horizontal desse desenho. A gente tem aqui um triângulo retângulo, e aí se a gente pensar na geometria, esse ângulo aqui de cima, formando um triângulo retângulo aqui, esse ângulo de cima, a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180 graus, eu já tenho 90 graus aqui embaixo, então faltam outros 90 para completar 180. Eu já tenho 30, esse ângulo aqui seria 60 graus, e aí como a direção do eixo Y é perpendicular ao plano inclinado, esse ângulo aqui vai ser o ângulo de 30 graus. Esse ângulo entre a componente PY e a força-peso original vai ser sempre o mesmo valor que o ângulo do plano inclinado. Então aqui eu vou tirar esses 60 graus, que eu não... A gente poderia até trabalhar com esses 60 graus, mas é comum a gente trabalhar com o ângulo que o exercício traz, né? Às vezes ele nem dá o valor do ângulo, então eu preciso lembrar que esse ângulo θ é sempre o ângulo com a força-peso e a componente aqui PY. Feito isso, eu consigo agora escrever uma expressão para cada componente. A Px, ela é a componente que está sem o ângulo, P vezes o seno do ângulo de 30 graus. No caso aqui é o peso 1, né? O peso do bloquinho 1. Eu não vou precisar nesse exercício analisar o que está acontecendo no eixo Y. Por quê, né? Quando esse sistema é abandonado do repouso, se eu estiver segurando esses dois bloquinhos e abandono eles a partir do repouso, o possível movimento que vai acontecer vai ser ao longo aqui do eixo X. No eixo Y, não vai ocorrer movimento. Então, a normal e a componente PY, elas vão se anular. Então, eu não vou precisar me preocupar com o cálculo da componente PY para essa questão. Então, a gente vai focar no que está acontecendo no eixo X, aqui no bloquinho 1, e no que vai acontecer aqui com o bloquinho 2, pensando aqui na tração e no peso 2. Para a gente identificar o módulo da aceleração de cada bloco, eu primeiro vou analisar o sentido da aceleração. E para isso, para a gente olhar para o sentido da aceleração de cada bloco, eu teria que imaginar assim, bom, se eu estou segurando esses dois bloquinhos, estou segurando eles, mantendo eles em repouso, e solto eles, quando eu solto esses dois blocos, para onde que o movimento iria se iniciar? Eu identificando para onde o movimento se inicia, eu estou identificando o sentido da aceleração de cada bloco. Então, para isso, quem vai mandar no sentido do movimento são as forças que estão nas extremidades desse movimento, nas extremidades desses blocos. Como assim, né? É como se fosse um cabo de guerra. Tem uma força Px querendo fazer com que o bloquinho 2 suba e o bloquinho 1 caia, escorregue para baixo. Ela está querendo puxar o sistema, né, para a esquerda, né? O bloco M1 vai para a esquerda, vai escorregar para a esquerda, e o bloco 2, como está conectado no fio, ele vai acabar subindo. E existe essa componente P2, que está na outra extremidade do nosso sistema, que está querendo fazer o contrário. Que nem eu falei, como se fosse um cabo de guerra. O P2 quer puxar o bloquinho 2 para baixo, quer fazer ele ganhar movimento para baixo e, consequentemente, como ele está conectado no bloquinho 1 através da corda, ele iria puxar o bloco 1 para cima, ele iria iniciar um movimento para cima. Então, para eu conseguir identificar para que lado
qual o sentido da aceleração de cada bloco, eu preciso ver qual dessas duas forças, Px ou P2, é mais intensa. Vendo qual delas é mais intenso, eu vejo quem está ganhando esse cabo de guerra. E aí, quem ganhar vai indicar para a gente, vai estar indicando para a gente para que lado o bloquinho M1 iria ganhar movimento e para que lado o bloquinho M2 iria ganhar movimento. Então eu vou calcular o valor do Px e calcular o valor da força P2 para identificar primeiro o sentido da aceleração de cada bloco. A gente vai fazer primeiro o item B, depois eu volto para o item A e consequentemente o item C. Então aqui eu vou substituir a fórmula da força-peso. Peso é massa vezes a gravidade e vezes o seno do ângulo de 30 graus. A massa M1 vale 3,7, 3,70. A gravidade, eu tirei essa questão do livro de física do ensino superior, né, o livro Halliday, e então aqui eles utilizam a gravidade valendo 9,8. O seno de 30 é meio, mas só que eu vou fazer essas contas utilizando a calculadora científica, vou digitar todos os valores nela. Então, fazendo esse produto, 3,7 vezes 9,8 vezes o seno de 30, eu tenho aqui 18, eu vou deixar o valor dessa forma mesmo, deu exatamente 18,13 newtons. Então, como é uma questão de um livro de física universitário, vamos dizer assim, então ele utiliza uns numerinhos mais chatinhos aqui para a gente fazer as contas, então eu vou fazer essas contas com a calculadora científica. O peso 2 é a massa do bloquinho 2 vezes a gravidade. Então, a massa do bloquinho 2 é 2,3, a gravidade 9,8, e fazendo esse produto, eu tenho 22,54 newtons. Então, olha só, o que já dá para a gente concluir? Como o valor do P2, da força P2, é maior do que a Px, Px é menor, é a força P2 que está ganhando esse cabo de guerra. Então, com certeza, se a gente estivesse segurando os dois bloquinhos a partir do repouso, e aí a gente vai soltar eles, o movimento que eles iriam iniciar seria o seguinte: o bloquinho 2 iria vir para baixo, a aceleração dele para baixo, e o bloquinho 1 teria uma aceleração para cima. Então, o legal desse exercício é que a gente tem o bloco M1 com uma massa maior do que o bloquinho M2, mas só que devido ao fato, né, dele estar conectado, dele estar apoiado num plano inclinado, mesmo ele tendo uma massa maior, não é a massa dele que vai ditar para a gente o sentido do movimento, não é ela que vai mandar no sentido do movimento. Quem informa para a gente para que lado os bloquinhos ganha movimento é a comparação dessas forças P2 e Px. Então a gente já descobriu aqui, já respondeu o item B. O sentido aqui das acelerações são essas, né? No caso ele só estava perguntando do bloquinho 2, seria na vertical e para baixo. Agora a gente vai concluir o restante do exercício. Sabendo para que lado os blocos aceleram, a gente sabe o sentido da força resultante. Força resultante sempre vai ter o mesmo sentido da aceleração de cada bloco. Então, pensando no bloquinho 1. Bloquinho 1, a força resultante, ela vai estar apontando para cima aqui no sentido da aceleração. A gente já viu que a normal e o PY se cancelam. E aí, se a força resultante é para cima, com certeza a tração ela é mais intensa
do que a PX. Então, eu tenho vetores em sentidos opostos, eu vou fazer o maior menos o menor, tração menos o PX. Vou substituir as formulinhas aqui. Força resultante, massa vezes aceleração, tração menos o PX. A massa do bloquinho 1 é 3,70, 3,7, vou colocar só 3,7. A tração eu não sei. E o PX vale 18,13. Vou deixar esse valor mesmo. Bloco 2. Vou analisar o que está acontecendo com o bloquinho 2. A força resultante no bloquinho 2. Força resultante no bloquinho 2, como a aceleração é para baixo, com certeza a força P2 é maior do que a tração. Vetores em sentidos opostos, eu vou fazer o maior menos o menor, P2 menos T. E aí eu tenho que a força resultante 2 é a massa 2 vezes a aceleração. P2, que a gente já até definiu, depois eu substituo o valor, menos a tração. Então, vai ficar a massa do bloquinho 2 é 2,30 ou 2,3. O peso é 22,54 menos a tração. A gente obteve, então, duas equações. Eu vou escrever agora uma em cima da outra, formando um sistema. E a gente vai conseguir definir o valor da aceleração de cada bloquinho. Então, vai ficar, estou pegando a primeira, reescrevendo ela aqui. A segunda equação vai ficar 22,54 menos T. Vou somar essas duas equações. Aqui eu tenho 6A é igual tração positiva com tração negativa eu cancelo. E eu vou fazer essa subtração, 22,54 menos 18,13. Né? Eles têm sinais diferentes. Estou fazendo a subtração e essa conta aqui ela vai dar para a gente 4,41. 4,41. O 6 está multiplicando, vai passar dividindo. 4,41 dividido por 6 vai dar 0,735 metros por segundo ao quadrado. Então, essa daqui seria a resposta do item A. Ele estava perguntando a aceleração dos dois bloquinhos. E por último, ele quer, no item C, a tração na corda. Então, como a gente já montou as equações da força resultante, eu posso escolher qualquer uma das duas, substituir o resultado da aceleração e identificar o valor da tração. Eu vou pegar essa primeira equação, 3,7 vezes 0,735 é igual, esse menos 18,13 eu já vou passar somando, 18,13 é igual ao valor da tração. Deixei a tração aqui do lado direito. Então, eu vou fazer essa operação. 3,7 vezes 0,735 mais 18,13, que está dando aqui aproximadamente 20,85 newtons. Essa, então, seria a última resposta aqui do que o exercício está pedindo.